estudando a lição número 10, né? O guia de estudo nosso, lição 10. E é fantástico aquilo que a gente estudou durante a semana, dando continuidade a todo o tema estudado já nessas 9 lições que passaram. A gente vai perceber durante os estudos, né, que vamos ter aqui agora, que a preocupação do apóstolo Paulo com relação aos Gálatas era fazê-los entender, compreender que a salvação é pelo meio da graça e não pelas obras. A salvação não é mérito nenhum meu nem seu, porque nós não temos capacidade de fazer nada para contribuir com a nossa salvação. A salvação é oferecida de graça por Cristo, por meio do seu sacrifício na cruz. Então ele pagou um preço muito grande para minha e para a sua redenção. E é isso que a gente vai trabalhar um pouco essa semana com o tema As Duas Alianças. Se fala muito por aí de que existem duas alianças, né? A aliança do Novo Testamento e a aliança do Velho Testamento. A aliança do Velho Testamento tem a ver com a lei, não é isso? A lei. Obediência à lei garantia alguma coisa. E do Novo Testamento, a gente vê que existe a aliança da graça, ok? Então, uma vez debaixo da graça, como muitos falam por aí, salvos para sempre. E a gente vai discorrer um pouco sobre esse assunto e compreender na luz da palavra, né, do livro de Gálatas, a partir do capítulo 4, verso de 21 até o 31, é onde a gente vai estar se prendendo na lição, né, que a gente chama de lição, é um dia de estudo desse sábado. Então a gente recapitula isso, né? A gente estudou durante a semana, cada dia da semana um pouquinho, e chega no sábado a gente pega aquele resumão e traz aqui para o debate, a gente vai discutir sobre o assunto. Então, eu vou tentar aqui trabalhar de uma maneira bem mais dinâmica, para a gente não ficar só preso aqui na leitura, porque a hora passa, e a gente sabe disso, né? Aí não dá tempo de abordar os assuntos todos, né? Então eu vou trazer os pontos principais e a gente entra em debate, porque é importante que vocês todos participem. Uma coisa com relação às duas alianças que é importante é o seguinte: Cristo, tá certo? Ok aí, todo mundo já? Com a sua Bíblia aberta aí? Tá legal? Só para vocês saberem onde está o tema, onde a gente vai se prender. Claro que a gente percorre a Bíblia praticamente, né? Do Novo ao Velho Testamento, né? Gálatas 4, de 21 a 31. Vocês vão perceber que a temática vai buscar Gênesis, vai trabalhar Êxodo, né? Vai trabalhar um pouco mais na frente, mas a gente vai pegar que Paulo está trabalhando com os Gálatas para ajudá-los a entender que a salvação vem pelo mérito de Cristo Jesus. E todos os povos que se achegarem, aceitarem a Cristo como seu Salvador, estão também fazendo parte daquela grande família que espera a volta de Jesus. Independente se você é, tá certo, judeu ou não judeu, pela graça e mérito de Cristo, todos nós fazemos parte dessa grande família, né, espiritual, o Israel espiritual. Então todos nós que aceitamos a Cristo estamos aí candidatos a ir para o céu, né? É isso que a gente tem buscado. E a gente vai aprender muita coisa interessante durante o dia de hoje. Uma das coisas é o seguinte: nunca mudou o método de salvação de Cristo. Ok? Nunca. Muitos dizem que era pela lei no Velho Testamento e outros se prendem pela graça no Novo Testamento. Mas se nós vamos estudar a Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse, sempre a salvação foi pelos méritos de Cristo e pela graça. Ok? Você e eu não temos e não podemos fazer nada para contribuir com a nossa salvação. O que nós precisamos fazer é aceitar a Cristo como Salvador e aceitar a sua graça, que é de graça. E aí, por consequência da graça, então, eu não preciso guardar a lei para ser salvo. Entende? Eu não preciso guardar um dia da semana, conforme a luz da palavra é o sábado, para ser salvo. Entende? Mas por consequência da graça que eu recebo de Cristo, eu passo a fazer tudo isso por amor a Ele. Então eu começo a guardar a lei, eu começo a obedecer os mandamentos de Deus por completo, do primeiro até o 10º, entende? Então a graça move a vida do cristão, entende aí? E aí você chega e verifica, por exemplo, logo na introdução da lição de sábado, traz pra gente aqui a experiência de Abel e de Caim, correto? Vocês lembram o que Deus, depois que o pecado entrou no mundo, houve um rompimento da relação do homem com Cristo, né, com Deus ali, face a face, e haveria o que então?
algumas diretrizes foi passada por Deus, né, por Cristo, para Adão e para Eva, né, e para os seus descendentes, correto? Já naquele tempo, já se apontava para um cordeiro que viria numa data não determinada para fazer o quê? A remissão dos pecados dos nossos primeiros pais. Porque qual era o salário do pecado? A morte. Alguém tinha que morrer. Ok? Alguém tinha que morrer. Entra então em cena Abel e Caim. Dois seres humanos. Personalidade totalmente diferente. Compreensões totalmente diferentes um do outro. Com relação a qual era a vontade de Deus para eles. Deus já disse que o quê? Que eles deveriam oferecer um animal como sacrifício. Ok? Com isso, compreendiam que haveria necessidade de quê? De uma substituição para a remissão do pecado, que você mesmo não poderia, tá certo? Pagar esse preço, alguém precisaria morrer no teu lugar. Então, o que acontece com essa informação apresentada para Adão e depois para Eva, e assim para os seus filhos, vai afora? Que eles precisavam cumprir aquilo que Deus determinou. Porque para haver a salvação, a remissão dos pecados, tinha que ter o derramamento de sangue. Mostrando que, com isso, que por próprios méritos dele, não tinha condições. Alguém tinha que pagar o preço no lugar deles. E esse alguém viria um dia pagar o preço do pecado deles. Enquanto isso, eles precisavam viver na luz da graça de Cristo. E o que aconteceu, por exemplo, naquele grande momento que a gente encontra lá em Gênesis, né? Houve então um oferecimento de sacrifício. O que fez Abel, por exemplo? Abel reconheceu que por ele não tinha jeito. Precisava então cumprir o quê? A ordem de Deus. Qual foi então? Pega um cordeirinho, derrama o sangue dele, coloca no altar e queima como sacrifício. E isso subia com um aroma agradável até o trono de Deus, dando como o quê? Aprovado, não é isso? Porque fez aquilo, obedeceu e está aprovado. Mas o que aconteceu com Caim? Caim pegou o quê? Os seus próprios méritos, dizendo assim, olha, eu sei qual é a solução. Eu vou dar o meu melhor. Vou dar o meu melhor. Certo? E ele realmente deu o melhor que ele tinha, ele deu o melhor da terra. Mas o que aconteceu? A oferta não foi aceita. Por que não foi aceita? Porque não cumpriu aquilo que Deus tinha deixado como uma orientação. Entende? Nós não precisamos ajudar a Deus, ou simplesmente com as nossas atitudes, dizê-lo assim, ó, Senhor, tu está equivocado nisso que o Senhor pediu. Ou naquilo que o Senhor deixou como ordenância. Está tudo errado, o tempo mudou. Estamos no século XXI. As coisas não funcionam mais desse jeito. Eu vou te mostrar que o meu jeito é melhor. Então a gente começa a introdução da semana justamente apresentando isso aí. Não podemos, de jeito nenhum, usar as nossas próprias interpretações para querer cumprir a vontade de Deus, entende? O que Deus disse, olha, é aquilo e pronto. E não há discussão, entende? É igual a gente ir num especialista, né? Levando aqui a doutora Lisete, cardiologista. Porque você vai no especialista, se a especialista disser que você tem que tomar um remédio tal, querido, não questione, toma um remédio tal. É sério, você não conhece, você não tem o que expertise da área. O que você vai dizer? Está errado, doutora? Tem certeza? Não dá para tomar uma aguinha só e pronto, e acabou? Ou dormir mais cedo? Não. São as circunstâncias que você vai ter que abordar e entender. E nada melhor que o especialista. Então, Cristo é o especialista. O conhecimento humano, em todos os sentidos, ele é o especialista. Então, o que ele diz, tem que se cumprir. Ele é o criador, né? É o criador. Então ele sabe tudo que... Conhece essa máquina muito melhor, conhece o nosso pensamento melhor do que você, e a própria palavra fala, antes de você abrir sua boca e falar qualquer coisa, ele já sabia o que ia sair de sua cabeça. Ele deixou Se uma botar manual, de manual de como cuidar desse corpo, Perfeitamente. como cuidar de forma adequada. Perfeitamente. E é por isso que, como havendo a necessidade de derramamento de sangue para a remissão de pecados, e a gente entra no conceito da graça aqui, tá certo? Todo o povo que veio antes de Cristo estavam sendo salvos pela graça, né? Pela fé em Cristo Jesus, que ainda viria muito tempo depois morrer por eles. E eles então aceitavam a Cristo pela fé, pela graça, e eram os seus pecados o quê? Redimidos, não é isso? Observando todo aquele cerimonial que a gente conhece, que percorreu durante muitos anos até Cristo morrer na cruz do Calvário e acabar toda aquela parte de sacrifício de animais. Aí quando você entra, por exemplo, no estudo de domingo, você chega lá e encontra uma palavra-chave para o estudo de domingo. Que você vai encontrar a palavra berit, né? Berit, ok? É a palavra-chave que a gente encontra na lição de domingo.
Berit era um contrato que fazia-se, é uma aliança, que a gente pode denominar também como uma aliança, que era feito muito no Oriente Médio, para, no caso assim, regular uma relação entre duas pessoas. E para selar essa berit, esta aliança, tinha que ver o que? A matança de um animal. Tinha que haver o derramamento do sangue. E o que trazia por trás tudo isso? Olha, se descumprir o acordo, o acordado, uma das partes estarão sujeitas o quê? Aquilo. A morte, ao derramamento de sangue. E aí a gente começa a entender o sentido da aliança. A nova aliança. Então Cristo se ofereceu para ser o quê? Aquele que iria pagar pelo descumprimento do contrato que nós, seres humanos, descumprimos. Adão, né? O que acontece? Isso é uma coisa interessante. Queridos, participem, bota para fora o conhecimento de vocês. Uma coisa interessante, Adão não tinha propensão para a desobediência. Já pararam para pensar nisso? Que foi um sacrifício muito grande para Adão desobedecer? Esforço, né? Um esforço, né? Sabe aquela coisa do esforço contrário, negativo? Nós fazemos hoje o quê? Um esforço tremendo para quê, doutor? Para obedecer. E não conseguimos. Doutor Senhor. E nós não conseguimos. Não é verdade? Diz uma coisa, meu amigo, já que você falou assim. Vamos lá. Ajuda aí. Pra fora, Bota pra você fora. quer falar. Você Aí. disse que ele fazia um esforço, ele mesmo fazendo um esforço para sair do ritmo aí, da linha, ele não conseguia. Então você acha que o livre-arbítrio, no caso dele, não existia? Ou ele, por cumprimento compulsório, compulsivo dele, ele não tinha o livre-arbítrio? Olha, se a gente analisar pelo resultado final da história, ele tinha muito livre-arbítrio, porque senão Deus iria controlá-lo para não cometer o pecado da desobediência. Tanto que ele escolheu. Né? Tanto que ele escolheu. O sentido de dizer que ele fez um sacrifício muito grande, Mas foi por amor. foi por amor à mulher, por Eu acho exemplo. que ele desobedeceu porque Eva tinha desobedecido. Sim, amor à mulher. Foi por amor a ela. Não, Porque eu senão. vou dar uma parte para você. Você É danado. levanta a questão que eu vou te contar. Mas veja Você bem, estava muito quieto, eu queria Eu tinha que polemizar isso aí. mas isso é muito bom. Eu acredito Sim, vamos lá. que Adão não tinha o livre-arbítrio quando Deus colocou no paraíso. Porque Deus o colocou para não ter pecado. Ele tinha tudo ali no paraíso e ele tinha sim. Deus deu a ele a visão do pecado, que era a árvore do pecado, que estava no centro do paraíso. Então, Deus só introduz no povo o livre-arbítrio após o pecado de Adão. E aí, nós todos passamos a ter conhecimento. O que significa o pecado realmente? O pecado significa para todos nós o quê? A morte. Vamos lá. Hein? Vamos trabalhar esse assunto. Eu entendo assim. Mas vamos lá. Vamos explicar nessa. Vamos trabalhar o seguinte. Olha o que acontece. Olha o que acontece. Não podemos, não podemos, nesse caso, com tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que a gente observa pelo estudo da palavra, você vai ver uma concentração muito grande do quebrar a aliança, que o caso com Adão ali e Eva no Jardim do Éden, Deus tinha feito aliança com eles, não é isso? E se eles estivessem cumprindo a aliança, tudo hoje estaria do mesmo jeito que estava na época do quê? Do Éden, tudo igual. E aí entra a grande questão. Se Adão e Eva não estivessem ali no paraíso o livre-arbítrio, ok? Se não tivesse ali o livre-arbítrio, que é o poder que você tem de decidir entre o querer fazer o A e o querer fazer o B, sabendo que o A é certo e o B é errado. Ok? Deus sempre espera que você e eu façamos o que é o A, que é o correto. Mas Ele não interfere se você quiser fazer o B, que é o errado. Mesmo que você colha as consequências do B, que foi o errado, que é natural que a gente colha as consequências das decisões que a gente faz. Geralmente, quando as decisões são erradas, a gente colhe coisas ruins, né? Desagrados. Mas Deus sempre se mostra presente e está aqui com você para te ajudar, para levantar, para dar para você uma outra chance, para continuar no caminho e poder decidir de novo pelo A. Mas ainda assim escolher pelo B, Deus faz o meu processo de novo, te levanta e você vai nesse processo que a gente chama de justificação.
isso leva a vida inteira, e só vai terminar quando Cristo voltar, porque aí você para de pecar, aí para de ter esse negócio de A e B. Porque você sempre vai escolher o A, porque viveu pelo B e sabe que é ruim. Certo? E sempre vai escolher o A. E por isso que o mal acaba para toda a eternidade só lá no céu. Enquanto aqui isso não acontece. Então, Adão tinha lá a possibilidade disso. Minha visão tinha, a Bíblia deixa bem claro em alguns pontos que você vai encontrar que isso está lá. Veja bem, deixa só a tese levantada pelo Cláudio É a questão de que uma do livre-arbítrio do ele não livre-arbítrio, tinha. se ele tinha Adão, quando Deus coloca Adão no paraíso, ele não deu o direito a Adão de pecar. Tanto assim é que ele, quando Adão peca, o que o Senhor faz? Retira Adão e Eva do paraíso. Mas por quê? Por causa da árvore. Por causa do Mas é. pecado. Que Deus apenas fez, entendo eu, que fez assim. Olha aqui, vocês estão aqui, tem tudo. Tem o amor, meu amor. Posso contribuir só uma coisa, Elisa? Vai só para mim, só para acabar meu raciocínio e depois eu vou ver isso, vamos apurar, né? Porque realmente é. Então o senhor falou, olha, tem aqui tudo e tal. Aqui, ali você não mexe. Que se vocês mexerem, vocês vão conhecer que não é bom para vocês. Estão proibidos ali. Deus proibiu, sim, houve uma proibição para ir para o pecado. E eles não cumpriram, eles descumpriram o que Deus falou com eles. É como o pai e o filho. Falou, olha aqui, ó, você, o filho, nosso filho, ó, você não pode fazer isso daqui, não pode chegar depois, após as 10 horas em casa. Se você chegar após as 10 horas, você não vai entrar mais em casa. Eu não estou falando para o meu filho, ó, se você quiser, você pode chegar após as 10 horas, mas olha, eu vou me aborrecer com Mas você. ele não Eu estou dando uma ordem. Mas ele pode escolher não querer chegar às 10 horas de casa. Então ele tem o livre-arbítrio de escolha, né? Entendeu? Ele tem o livre-arbítrio de escolher. Não. Eu não quero chegar em casa às 10 horas, por exemplo. Não, hein? Ele tem o livre-arbítrio de escolher. Eu não quero chegar em Mas casa, aí mesmo vai sabendo a entrar. punição. Aí as consequências As vai- consequências dele podem. Eu digo, você não pode chegar após as 10 horas em casa, senão você não vai entrar. Mas ele não escolheu, por exemplo. Ele não teve Escolheu. a opção de escolher. É, Eu ele quero ter essa punição. Quero ver se ele realmente vai me punir. Se Ele você escolhe o quê? chegar, foi o que aconteceu com ele. Ele foi punido. Então ele teve a livre-arbítrio Não, no foi céu. punido porque ele não cumpriu uma determinação do pai. Mas teve que Depois que ele pecou e expulso foi do paraíso, aí sim Deus mostra a todo o povo, tá Mas entendendo? olha, Que realmente você pecando, você pode ter o livre-arbítrio. Se pecar, vai acontecer isso que aconteceu com Adão e Eva. Mas deixa eu levantar uma Não, questão. Deus sabe de tudo, sabe do que vem nos corações de nós. Perfeitamente. Será que ele já não sabia Sabe. quando ele disse aqui que Ele não ele iria interferia. pecar? Ele não interferia. Ele já Ó, se sabia você- que isso ia acontecer? Sabia. Sabia. Olha o que acontece, você entende? Quando você pega Gênesis 3, fala sobre a queda do homem, Deus fala para Adão justamente olha, se vocês comerem tal fruto, vão se abrir os olhos, vocês vão tomar um conhecimento do bem e do mal, e assim começará o quê? Vocês tomarem conhecimento de coisas que vocês não precisam. Mas Deus poderia também ter feito o seguinte, olha, eu vou deixar aqui alguém de plantão, guarda, Pra você não no pé da árvore, para vocês não irem lá pecar, porque eu sei que vocês vão pecar. Já vou me antecipar, vou botar aqui um guarda. Exatamente. Quando Deus expulsou Adão e Eva do jardim, foi para que o pecado não se tornasse eterno, porque eles poderiam comer lá da outra árvore Da árvore da vida. da vida e perpetuar o pecado, e nunca nós aqui teríamos oportunidade mais de reencontrar com o nosso Criador, porque houve, Pecado. o pecado se perpetuou. E Deus é tão, ele é tão amoroso, criou todas as criaturas, inclusive os anjos, com livre-arbítrio, Tanto que- apesar de todos serem puros. Veja, eles foram criados na pureza, na santidade. Não são como nós. Nascemos já em pecado. A palavra de Deus que em pecado nos concebeu nossa mãe. E a coisa é tão real que quando a gente pega um bebezinho e brinca, né? De bater, não sei o quê, de cair, a criança se diverte horrores. A gente é ruim desde lá de pequenininho, né? E nós somos ruins mesmo. Quando a pessoa cai, a gente morre de rir, quando a gente devia ter pena, né? O certo não era esse, a gente ri. Então, assim, porque nós somos ruins por natureza. Não é o caso, não foi o caso dos anjos, nem de Adão e Eva. E Satanás, Lúcifer, né, no céu, ele escolheu. Ele também não tinha propensão para o pecado, para a desobediência, mas ele alimentou aquele sentimento de inveja, enfim, no coração dele. E assim, prova mais uma vez, nosso Deus de amor que nos concede a liberdade.
E mesmo Satanás sendo expulso, né, do céu, devido a a escolha que ele fez, que tudo são escolhas. O mesmo aconteceu com Adão e Eva. Eles podiam ter escolhido não pecar. Eles podiam ter escolhido, tinha tantas árvores, gente, não precisava exatamente aquela. A gente também tem muito exemplo e continua pecando. Exatamente, a gente tem tantas coisas, por que a gente escolhe sempre Escolhe o fazer o mal? errado. Sendo que Deus nos dá sempre o melhor. Deus alertou, olha, não vá, não vá. E esse exemplo que Eliezer deu, né, do pai, achei muito interessante, é verdade, a gente fala, não faz. Mas se fizer, você não vai entrar em casa. Foi o que aconteceu com a mulher. Se acontecer, não, vai ter que morrer. Deus falou, vai morrer. Não morreram de imediato. Mas hoje a gente vê, não tá? Por isso que a gente fala de dois grandes mistérios, né? O primeiro mistério é como no céu surge a sementinha do orgulho no coração de um ser perfeito criado à luz divina lá, que era quem? Lúcifer, né? De repente se corrompe. Não temos resposta para isso. Ok? Por que Adão e Eva escolheram isso? Eles viviam num ambiente de perfeição, alegria. É um outro mistério. Por que escolheram aquilo? Começaram a trabalhar aquilo, de repente... Porque a gente percebe que o pecado, ele não vem assim no estalar de dedo. Você constrói. Você começa a pensar, você começa a idealizar, você começa a criar na sua cabeça, alimentar, e de repente você cometeu. Então você vem construindo isso. A Bíblia ela não dá para a gente toda a informação que a gente gostaria. Né? Por isso está tudo fundamentado na nossa fé, não é isso? Por isso que é importante a gente nunca alimentar um sentimento ruim. Se a gente alimenta um dia, a gente uma hora a gente acaba concretizando aquilo que está a gente alimentando durante muito tempo, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Mas o que a gente vai pegar aqui nessa lição específica da aliança, que a gente pega dois pontos importantes. Obedecer a Deus é o princípio de todas as coisas, ok? E o outro é, não tenho como fazer nada para de novo unir, né? Ou restabelecer a aliança que Deus fez conosco. Nada. Então as nossas obras não servem para nada. A obediência à lei não vai ajudar em nada, mas ela é uma consequência em receber a graça de Cristo. E aí ela vai abundar na nossa vida de uma certa forma, que a gente vai o quê? Mostrar para todos quem é o Deus que eu sirvo. Fazendo o quê? Obedecendo a sua lei. Na Fazendo o aliança quê? só nós somos beneficiados. Ele não tem benefício nenhum. É verdade. A beneficiação nossa. É que ele nos ama tanto que ele quer nos juntos. É igual o pai, né? O pai nunca nega nada para o filho, está sempre querendo a presença dos filhos perto. É isso que Deus quer. Só não seremos salvos se não quisermos. É isso que é o bonito da graça, da aliança. Só se nós não quisermos. A gente vai perceber, por isso que a gente fala da propensão, né? Que Adão ele não tinha propensão para fazer, para desobedecer. Então entende como é que é? E nós temos a propensão para ser desobediente constantemente. Então precisamos muito mais de um Salvador do que Adão? Não, Adão também precisava de um Salvador como nós precisamos. Só que nós hoje estamos trabalhando aqui um assunto que a gente precisa entender, que você não pode fazer nada por você. E que você precisa deixar Deus agir e cumprir as suas promessas, que Ele que fez. Porque Ele que fez as suas promessas, você precisa deixar cumprir na sua vida. E a gente vai ainda trabalhar alguns outros temas que vai fundamentar um pouco mais. Você ia contribuir ali, que a gente segurou aí. Pois é, na verdade, sobre a questão de livre-arbítrio, né? Eu estou imaginando, tipo, igual um país independente, que tem lei, que tem regimento, que sabe, ele fala, se você faz aquilo, você vai pagar tal consequência. Tipo, tem pessoas que não respeitam isso. Que mesmo sabe a lei, mas vai conseguir transgredir para, você já sabe, olha só, eu fiz isso, já sei a consequência vai dar isso. Ou seja, até no reino de Deus, tipo, Deus não obriga você a fazer o que, tipo, você vai fazer isso e isso. A gente tem a liberdade entre aspas, para escolher. E já sabemos qual a consequência. Deus deixa tudo livre, entendeu? Entendi. É isso mesmo. Vamos lá, vamos dar continuidade aí. Vamos entrar aqui na lição de segunda-feira, no tema de segunda, e a gente vai ver uma coisa interessante dessa abordagem aqui. A gente vai ver que o apóstolo Paulo, ele faz de todas as maneiras, ele busca, no conhecimento que ele tinha, de ajudar o povo da Galácia, né, a mudar, a afastar os pensamentos que ele estava tendo com relação a algumas coisas, algumas práticas como sendo fundamentais, por exemplo, importante, ou um divisor para dizer se é ou não seguidor de Cristo. E a gente vai perceber que até o povo da Galácia estava errando. Estava, assim como a gente fala, assim, confusos com relação ao entendimento que eles estavam tendo. Você pega, por exemplo, aqui, na segunda-feira, a aliança que Deus fez com Abraão.
A lição do segunda, terça e quarta, vocês vão perceber que elas se completam, né? Se comunicam bastante. Então a gente vai trabalhar isso aí numa linha também, apenas direto. Então você tem, por exemplo, qual era a aliança abraâmica? O que Deus fez a aliança com Abraão? Falou com ele para ele sair da terra dele. Aí, 75 anos de idade tinha Abraão, quando ele recebe justamente, né, essa promessa de que Deus faria dele o quê? Uma grande nação. Ok. E aí Abraão, o que ele faz? Ele acredita pela fé. Ele acredita que Deus ia fazer dele o quê? Uma grande nação. Depois você vê que entra num cenário, uma coisa bem interessante. Abraão, hoje a gente pega ele, por exemplo, tem como exemplo o pai, né? O pai da fé, né? Mas você vai perceber na história de Abraão vários momentos de fragilidade espiritual. Não vai? Em que momentos, por exemplo, a gente encontra uma fragilidade espiritual aí de Abraão? Quando, por exemplo, chegou para o anjo anunciar para ele lá naquela conversa, dizendo o seguinte, olha, é através da sua esposa, Sara, que Deus vai fazer o quê? Vai aumentar, vai gerar os seus descendentes. E ele olha então naquele momento para ele e fala o seguinte, noventão, faz aí noventão. E ela já também idosa, já tinha passado daquela fase, era estéril. Pô, por que não teve filha mais tempo novinha? Onde o corpo estava todo preparado, né, para receber aquela gestação e de repente já idosa. Ok? Deus fez uma promessa. Essa que é a grande coisa que a gente pega na lição dessa semana. Promessas. Quantos de nós aqui nos apegamos assim às promessas de Deus sem questionar? Deus fala na sua palavra, por exemplo, em uma das suas promessas, jamais o justo mendigará o pão. Aí a gente passa por uma dificuldade, uma falta de emprego, a gente arranca o cabelo desesperado, meu Deus do céu, e agora tem emprego? Pô, mas cadê a promessa que você leu na palavra que Deus disse, ó, jamais um justo viverá, não é isso? Sem que eu supra as necessidades, sem que eu acompanhe, sem que eu abra as portas de novo do emprego, ok? Então, a tendência nossa é, às vezes, assim, conscientemente questionar. É claro que você, às vezes, tem a oportunidade de alguém, Deus manda alguém falar contigo, te faz tona de novo na cabeça aqueles assuntos, e aí você volta e se equilibra de novo, e realmente Deus nunca te cumpriu. Olha a trajetória minha até aqui, quantas vezes Deus me amparou, né? Quantas vezes eu parecia que estava andando sozinho, só vendo uma pegada, um par de pegada, mas era Cristo que estava me levando, né? Eu estava no colo dele aí nesse caminho. Então você vê que Abraão teve momentos de uma deficiência espiritual, uma incredulidade. Nesse caso, você vê, né? Ele não acreditou que isso aconteceria com ele, por exemplo, já na idade avançada de sua esposa também, e nem a sua esposa, né, que estava ouvindo aquele anúncio também, ela riu, não é isso? Ela não acreditou muito. E aí você vê outros incidentes, por exemplo, da vida de Abraão, dele querendo ajudar a Deus, né, dando uma mãozinha para Deus, né, quando ele estava também indo para a terra, não é isso? Deus tinha mandado ele ir, ele passou por outras nações, e aí ele chegou em algumas circunstâncias, não é isso, com as nações circunvizinhas ali, até mentiu, dizendo que a sua esposa não era sua esposa. Meia verdade. Era meia verdade, era né? Meia irmã era meia irmã dele mesmo. Mas você percebe que a gente tem esse nosso lado. Nós somos assim. Ok? Nós somos assim. Muito frágeis espiritualmente. E aí você vê no desenrolar dessa história todinha, que o que acontece com Abraão, por exemplo? Ele começa a ter uma fé, o quê? Uma fé crescente, porque ele passa por tantas experiências e demonstração de que Deus realmente, quando ele cumpre uma promessa, ele fala uma promessa melhor, dizendo, ele cumpre, que deu para Abraão, que algumas certezas tão grandes, por exemplo, quando chegou aquele momento dele pegar Isaac, ok? E oferecer Isaac para sacrifício lá no monte, ok? Com toda a dor no coração, mas não acredito que passava na cabeça dele, Deus me deu Isaac, Deus pode me dar um outro Isaac, ou um outro filho. Ou ressuscitar ele. Ou ressuscitar ele. Ou ressuscitar ele? Então começou o quê? Criar o quê? Sustentar a fé. Eu acho mais assim, porque nenhum filho substituiu. Por isso que eu acho que era mais na questão de ressuscitar. Ou ele achava que Deus não ia fazer isso, né? Só para provar realmente. Uma hora lá, Deus não importa que ele confiou, né? Confiou. Ele faria, né? Porque ele realmente coisa Deus ia fazer. A princípio, ele tinha alguma esperança no coração dele que Deus primeiro, o filho não era dele, era de Deus. Na forma que veio a vida, né? Mostrava que Deus estava mostrando, né, que era obra minha, né, poder meu para a concessão ali daquele filho. Eu acho que Deus só estava fazendo
teste com Abraão, né? Eu quero ver até onde vai a sua fé, Hein, Cristiano? né? Porque senão não apareceria todas as oportunidades para ele fazer com que Isaac não passasse por aquilo. Mas acontece que Abraão, eu sinto assim, é a minha forma de pensar, que Abraão, ele foi fiel a Deus, porque ele confiava. Olha, gente, vamos colocar no lugar de Deus. Se hoje Deus chegasse para nós e falasse assim, você vai colocar o teu filho em holocausto. Qual de nós faríamos isso? Qual de nós? Senhor, tu me dá um filho e depois tu pedes isso, Senhor. Como pode? Eu acho que isso aí foi mais uma prova da fidelidade de Abraão, de Deus com Abraão. Abraão com Deus. Entendeu? Porque eu acho que seria assim, fora de nexo, um homem já em idade avançada, uma mulher em idade avançada, ganhar um filho, ter um filho, criou com todo amor, com toda com toda afeição. E depois ele ser obrigado a levar. Né? Porque pelo que a Bíblia diz, eles caminharam mais de 3 dias, ouça bem. E fala que Abraão ia atrás de Isaac e via um cara formoso, lindo, maravilhoso, mas ele sabia que quando chegasse naquele determinado lugar, aquela pessoa já não ia existir, porque seria tirada a vida pelo próprio pai. A gente tem muitas lições para tirar e a gente dedicaria talvez algumas horas só para falar desse caso de Isaac e de Abraão. Ao ponto de chegar a essa fé de Abraão, foi algumas experiências vividas por ele com Deus que fez com que ele aumentasse a cada dia a sua fé. É o tal da fé crescente. Né? Hoje a gente tem uma grande dificuldade, né? A gente está desaprendendo a confiar. Tudo agora a gente percebe, a gente fica com medo de tudo, das pessoas que se aproximam da gente, dos negócios que a gente faz, sempre fica com o pé atrás, né? A gente quer sempre, melhor, ter as rédeas das coisas na mão. Sempre. Porque a gente acha que nós vamos controlar sempre melhor todas as situações. Temos experiências para isso, né? Já passamos por isso, ou já vimos gente passar por esse tipo de coisa, e a gente quer segurar isso aí. O que acontece é que esse fato que você falou aí, que a gente quer sempre estar interferindo nos planos de Deus, também foi com Abraão. Porque ele estava vendo, já tinha passado 10 anos e a promessa não tinha se cumprido, né? E ele falou assim, o que está acontecendo? Não, Senhor, mas o filho não vem. Aí a mulher dele propôs, né, dar a sua serva. Era muito comum isso acontecer no Oriente, né? Possivelmente, quando a passagem dele pelo Egito, acabou ele recebendo, né, uma serva, não é isso? Que foi Agar. E era muito natural para que pudesse aumentar, né, as descendências e oferecer aí a serva, não é isso? Por consentimento, é claro, né? Isso é uma coisa muito estranha, né? A esposa consentir de que o marido durma com a sua serva. É uma coisa meio esquisita, né? Naquela época, o filho nascido da serva era filho da esposa. Da esposa. Seria como se fosse o filho da família ali, da casa. E o que acontece? Querer interferir no plano de Deus. O plano de Deus, a promessa de Deus não era que ele tivesse um filho com outra pessoa, mas sim com a esposa dele. Né? Então, assim, nós temos essa concepção, poxa, está demorando, eu sei que Deus tem uma bênção para mim, então eu vou fazer isso assim. Mas só que no caso de Abraão e de Sara, ali interferiu na promessa de Deus. Como eu falei, esses temas dessas três lições, eles são meio intercalados. Né? Olha o que acontece, que é bem interessante que a gente pega aqui na lição de terça, que fala Abraão, Sara e Agar. Como o apóstolo Paulo é fantástico, né? Usa bem o Velho Testamento para poder confirmar a aliança e mostrar que é a graça e não o que nós fazemos. Realmente ficou demorando muito tempo, não é isso? Para o cumprimento da promessa, se passaram 10 anos.
Olha o perigo. Nós, às vezes, esquecemos que Deus é o que controla também o tempo. E de que a gente usa uma palavra também, parece muito estranha, mas é o que a gente pode denotar com o assunto, né? Deus, ele é atemporal. Ele não se pega ao tempo, ele não se prende a tempo. Hoje nós temos sentido de tempo como? Por exemplo, a nossa vida, já se passou o quê? 40, 50, 60 anos da nossa vida. Um tempão, né? A gente trabalha assim. Mas Deus, um segundo, pode equivaler para Deus, na nossa comparação, 10 anos, entende? Deus, ele sempre vai agir no momento que ele achar mais conveniente. Sempre vai funcionar dessa maneira. Essa impaciência, a intolerância nossa, muitas das vezes prejudica o quê? A ação poderosa de Deus na nossa vida. É muito comum isso acontecer. Porque nós queremos tudo para ontem. Para ontem. Né? Tudo para ontem. A ansiedade consome demais a gente nesse ponto também. Porque a gente é imediatista. E às vezes, por causa disso, nós queremos às vezes até dar um empurrão em Deus, não é isso? Para que ele tome logo a postura dele com relação àquilo que a gente está pedindo, porque é muito isso que eu quero. E Deus às vezes ele se cala por um período de tempo, não é isso? Enquanto isso nós estamos o quê? Progredindo em alguns pontos importantes, a nossa fé, a nossa perseverança, a nossa determinação, como os pré-requisitos que a gente estudou aqui nas segundas-feiras passadas, como prerrogativo, por exemplo, para a oração ser atendida, né? E a gente precisa ver Deus construindo tudo ao nosso redor, para que quando a bênção chegasse, fosse o quê? O que o nome já tem, o nome já dá, uma bênção, entende? Deus quer conceder a bênção. Então, assim, Abraão se incomodou com essa demora e tentou ajudar. Se ele não tentasse ajudar, tinha causado muito menos problema para sua família. O que aconteceu depois? Lembra? Com Agar e Ismael? Olha a briga que deu com Sara e Agar. Olha a necessidade que teve que Ismael e Agar sair fora, embora, porque o conflito estava muito grande. Olha o problema que Abraão acabou causando, dando ouvidos à sua esposa. Entende? Tudo por quê? Saiu da promessa. E a promessa foi dada por quem? Por Deus. Ele não te pediu nada, ele não pede a gente nada. Nada para quem possa valer a cumprimento da sua promessa. Ele vai cumprir. A volta de Cristo, filho, é uma linda e maravilhosa promessa. Ele vai voltar. Ok? Queira você ou não, ele vai voltar. Agora, ele espera que ao voltar, ele possa reunir todos os que vocês estão aqui para esse momento. Agora, nós podemos escolher estar fazendo parte dessa grande multidão, como também escolhendo não fazer parte. Ok? Então, a decisão, ela realmente vai nortear a nossa vida até a gente morrer. Espero que a gente possa sempre tomar a decisão certa. Mas temos a tendência a tomar decisões erradas todos os dias. E não é por isso que Deus vai deixar de chamar, não é por isso que Deus vai te abandonar. Não é assim que Deus trabalha, não é assim a personalidade de Deus. E aí você vê justamente, querer ajudar a Deus nunca vai ser a melhor maneira. A melhor maneira para o cristão, até para ver um crescimento de fé, é você confiar, esperar. No momento certo, se ele disser, espere. Porque quando você receber a bênção, tal bênção que você tanto deseja, ela realmente vai ser para você, no sentido real da palavra, uma bênção. E acaba sendo uma bênção até para aqueles que te cercam. Porque é natural que a bênção também alcance aqueles que estão ao seu redor. E a gente encontra justamente isso. Então, queridos, Deus nunca perderá o controle do tempo. Amém, né? Nunca. E a gente precisa confiar nisso. E se a família aqui de Abraão, que já tinha recebido a promessa, de graça, a promessa, que Deus faria dele uma grande nação, se tivesse esperado as coisas acontecerem, no tempo que Deus achasse mais conveniente, muitas coisas teriam sido poupadas, muito sacrifício, muito choro, muita briga, muito desentendimento dentro do lar, poderiam ter sido o quê? Evitados, simplesmente se ele tivesse confiado no Deus do tempo, que ele também é. Então a gente aprende muita coisa quando Paulo usa essa aplicação para falar com os meninos lá e as meninas da Galácia. E aí você entra, por exemplo, ele usando aqui, a gente fala que ele usa uma comparação muito interessante quando a gente estuda a lição de quarta-feira. Ele pega Agar e Monte Sinai e faz uma comparação que se torna até muito difícil a compreensão desse texto aqui do livro lá de Gálatas, quando ele usa justamente essa comparação. Por que fica bem difícil? Porque você pega, por que ele justamente usa Agar para exemplificar e usa também a aliança no Monte Sinai? A gente vê ali duas alianças.
Ok? Qual foi a aliança que Deus fez lá com Abraão? Que da descendência dele, direta, ok? Faria uma grande nação. E quando o povo é liberto da escravidão do Egito, depois de ter passado muitos, né, centenas de anos, né, mais de 400 anos preso sobre a opressão dos egípcios, o que acontece? Deus o liberta. Eles não fizeram nada para serem libertados. Deus os liberta de onde? Do cárcere, não é isso? E levam eles para um lugar especial, que Deus disse, olha, vocês vão para um lugar especial. E eu vou cuidar de vocês de manhã, de tarde, de noite. Com água, com alimento, com sombra, com proteção dos perigos do deserto. E chega um certo momento, então, Monte Sinai entra em cena. Não é isso? Abraão sobe para receber o quê? A aliança, os 10 mandamentos. Mas não foi Moisés? Então, é só o personagem que sumiu da cabeça. Pois é. Foi bom que você está atento. O personagem sumiu da Por que eu estou cabeça. atenta? Porque eu falei com ele, eu achei o estudo da semana difícil. Isso, né? Mas é assim, mas você está entendendo até agora onde a gente está indo? Não, estou entendendo. Então é Moisés. Eu achei o É estudo que Abraão tem na cabeça para de H, Porque ficou o essa personagem. semana eu misturei Abraão com Moisés, eu também fiz mal. É isso mesmo. Então você vê Moisés aqui recebendo então a aliança, os 10 mandamentos. E o que acontece aqui também? O que acontece aqui também? O povo, ao receber também, o que acontece? Não, tranquilo, a autoconfiança entrou aqui em cena de novo, né? Eu vou, vamos assim, eu vou, meus próprios, né, vou conseguir cumprir tudo. Vamos repetir esse pedacinho, vamos. Porque aí, H e Monte Sinai, vamos a isso. Vamos lá. H. Qual foi a relação de H aqui que ele usa? Por que ele usa justamente essa comparação de H? Por ser tão interessante. A gente vai pegar H, uma aliança firmada. Abraão, é certo? Foi feita uma aliança com Abraão, de que dele seria feita o quê? Uma grande nação. Então entra aí H. H foi o quê? Descumprimento. Ele quis ajudar. Ok? Abraão, o que ele fez? Quis ajudar Deus. Ele sabe que com Agar as coisas não andam tão mais rápido, né? Então recebeu ela como esposa, vai ter um filho, e aí a aliança está feita. É desse filho que vai vir. Mas não era esse plano de Deus para Abraão. Era da sua esposa. Ok? Sara. E a aliança lá no Monte Sinai. Deus dá os mandamentos. Okay? O povo até recebe os mandamentos. E olha para os mandamentos e fala assim, ó, tranquilo, nós vamos obedecer tudo isso. Fique tranquilo. Ó, paramos tudo que o Senhor mandar. Paramos tudo que o Senhor mandar, vamos obedecer essa lei tranquilamente, fique tranquilo e assim vai afora. E o que acontece, por exemplo, alguns dias depois, está o povo corrompido adorando o quê? Outros ídolos. E olha que isso, o Moisés só passou 40 dias Lá no monte. Mas em poucas semanas eles já esqueceram o que eles prometeram. Assim, Moisés deve ter morrido, vamos fazer aqui um... Vamos fazer o quê? Então, o que acontece, queridos? O que a gente aprende aqui? A obediência, ela é resultado da graça. Guardar a lei de Deus, por exemplo, nunca você vai conseguir guardar. Não cai nessa bobeira. Ok? Não cai nessa coisa. Não vai conseguir. Se você achar que para guardar a lei de Deus é uma prerrogativa para ir para o céu, você vai ficar aqui na terra, vai ser um desperdício. Porque você não vai conseguir guardar, ok? Não tem capacidade para isso. E a lei não vai te salvar. Agora, não resume somente não matar, não roubar. Tem que procurar, Porque a Bíblia diz somar, né? Só de você desejar o mal para o irmão, você já está matando ele, né? Então você já está quebrando ali. Se você já desejar a mulher, você já está adulterando. Então, assim, ou homem, né? Vamos generalizar aqui. Então, assim, é difícil mesmo para nós guardarmos, somente mesmo pela graça de Deus mesmo, nos ajudando. Agora você tem que somar, né? tem. Uma coisa, dizer, sabe o que acontece? Quando a gente coloca o foco na lei para nos salvar, para poder chegar a Deus, nunca conseguiremos. Mas se você foca em Deus para chegar na lei, aí você realmente vai estar indo para o caminho certo. Então, foca em Deus. Focou em Deus, você vai guardar a lei. Como consequência. Ok? Como consequência. Isso. Então a gente às vezes atropela as coisas e nos prendemos em certas situações e circunstâncias que achamos que aquilo é o melhor.
ou daquela maneira ou melhor, ou eu consigo, como aquela coisa da autossuficiência, né? Um pouco de orgulho, eu não preciso de ninguém, isso eu consigo fazer. E de repente você percebe, quebrou a cara, perdeu até seu tempo, vai ter que começar tudo de novo. Então Deus quer que você não comece assim, Deus quer que você comece da maneira certa. Então qual é a maneira certa que a gente encontra aqui? Primeiro, derrubar a autoconfiança, totalmente, pode falar não. Irmão, eu digo que proceder com Cristo é igual a crochê. Errou, tem que desmanchar tudo e voltar lá. Porque você não continua. Eu acho que é o único que a gente não consegue dar um jeitinho no ponto. Muito bom. Você fala só, o tricô você dá um jeitinho, o bordado você dá um jeitinho, mas crochê você não dá não. Errou as 3 trancinhas, tu tem que voltar lá atrás e voltar a vela. É verdade. É assim Deus. Não adianta. Tu Isso tem que mesmo, voltar sempre. e fazer as trancinhas. Senão não vai sair o biquinho. Perfeito. Então, o que é? O que a gente tem aprendido aqui é verdade. Vamos É o único que não consegue. Então, qual é o resultado que a gente vê aqui? Jeitinho Ó? brasileiro. A liberdade que a lei nos concede é mediante já uma experiência e uma obediência autêntica ao próprio Deus. Então você faz mais por obediência. Ok? Faz por amor. Não é mérito seu, você não vai guardar a lei por seus méritos. Até porque ela é O que que- deleitosa, né? É. A Bíblia fala que a lei de Deus é deleitosa, é prazerosa, é como mel na nossa boca. Então, se ela não for nada disso na nossa vida, se só for um fardo, Vontade de estar errado. O que o apóstolo Paulo estava combatendo ali? Para mostrar para os homens e as mulheres lá, né? O povo da Galácia. De que quem salva é Cristo. É o mérito de Cristo. É o sangue dele na cruz do Calvário que fez o quê? Restabeleceu de novo a aliança. Deus restabeleceu a aliança porque, pelo Berite, lembra que eu falei? Tinha que ver o quê? O derramamento do sangue para mostrar se uma das pessoas descumprisse o acordo, tinha que derramar o sangue, tinha que morrer. E o que Cristo fez? Nós descumprimos a aliança. Nós descumprimos a aliança. E todo dia estamos descumprindo a aliança. Se fosse levar em consideração, todo dia tínhamos que estar matando alguém para restabelecer de novo a aliança. Mas Cristo foi o quê? O sacrifício perfeito e também se tornou um sacrifício perpétuo. Não havendo uma necessidade de derramamento de sangue. Porque o sangue já foi derramado. E era um sangue o quê? De um homem justo, perfeito. Que por prerrogativa conseguiu o quê? Tomar para si, tá certo? O direito de chegar para perto de você e falar, perdoado, Cátia, todos os seus pecados estão perdoados. Confessamos a ele nosso pecado, está perdoado, Cristiano, todos os seus pecados estão perdoados. Elisete, Sandra, todos os seus pecados. Entende? Na hora. Então ele adquiriu isso. Fala, Claudinho. Você não falou comigo. Claudinho, seus pecados perdoados. Na hora. Totalmente perdoado. Preocupado, né? Ficou preocupado. Então a gente vê justamente esse exemplo que Paulo usa já dá. Ok? Obediência à lei não vai nos salvar. Aí entra uma coisa muito importante que é na lição de quinta, para a gente estar quase terminando aqui. Ismael e Isaac hoje. O que aconteceu? O povo da Galácia excluía os demais, dizendo o seguinte, é incircunciso, não pode fazer parte daqueles que são os descendentes de Abraão. Os judeus. Porque todos eram descendentes Sim. de Abraão, tanto Ismael quanto Isaac. Sim. Eram filhos dele. Ismael não era filho de Sara, mas de Abraão era. Entendeu? Então, assim, eles queriam inserir as coisas judaicas, né? Como a circuncisão e tal, no pessoal que eles consideravam que não eram, não faziam parte do povo, entendeu? Então, Estrangeiros. Beleza. estrangeiros. Existia aqui uma Sendo estavam que muito os presos. Israel era em número muito maior, né? Acabaram sendo em número maior. Eles estavam, na verdade, aqui, eles presos muito o quê? Às obras. Eles estavam muito presos às obras. Permita-me, só À vontade, Eliseu. Na verdade, a lei, ela não nos salva, mas Jesus mesmo falou, eu não vim para descumprir a lei. Claro. Também Certo? não teremos também sua graça. Então, sem veja bem, aí é que está o cuidado, porque existem algumas denominações que falam assim, ó, a lei já passou, não olha nem para a lei. Hoje é só a graça, a lei é que se dá. A lei nos dá ela nos impõe o quê? Uma parada, uma Nos mostra tensão. quão sujos nós somos. Uma tensão, Né? Cristãos. uma tensão. Entendo assim. Então, temos que ver o seguinte,
a graça é do Senhor Jesus e ela que vai nos salvar pela graça dele. Mas a lei é aquela pare, é o sinal de atenção para que amarelo, possamos né? sentir a graça dele. Também. Eu entendo assim. Muito bem. O que ele usa, por exemplo, a Penha falou justamente, né? E aí eu entendi que você levantou e eu estava tentando aqui criar estruturar um raciocínio. Porque a gente vai perceber nitidamente aqui, quando Paulo aborda isso aqui com eles lá, com o povo da Galácia, com a sua sabedoria divina, né, pelo Espírito Santo, eles estavam se prendendo muito o quê? Às obras, cumprimento de normas, para poder então gerar na pessoa o que? O direito de fazer parte do povo escolhido, a nação santa, né? O povo de Deus. E Paulo vem mostrar para eles o seguinte, tem uma grande diferença aqui. Se você, por exemplo, trabalhar pensando em Ismael, o que Ismael representa no contexto da história que a gente estudou aqui? Eu botei aqui para eu não esquecer. Representar o homem querendo alcançar as promessas através das obras. Porque qual foi o resultado? Abraão quis dar uma ajuda, obra eu fazer alguma coisa, para alcançar algum resultado de uma promessa que Deus já tinha dado. Então, eu ajudo Deus a cumprir a sua promessa. Agora, eu posso estar sendo um descendente da linhagem de Ismael. Já parou para pensar? Querendo ajudar Deus a ser Deus. Dando um jeitinho para Deus, para as coisas acontecerem na minha vida. Ou eu posso escolher hoje ser os descendentes de quê? De Isaac. Filhos da promessa, que tem como base a fé. Então, devemos ser descendentes de quem? De Isaac. Temos que ser descendentes de Isaac. Dar a Deus os méritos para a obtenção de qualquer coisa, em qualquer instância da nossa vida. Toda honra, toda glória de Deus. Seja somente para Ele. E olha outra coisa, a gente aprende aqui na lição, que a Paulo querendo trabalhar bem fortemente com os Galácios, com o povo da Galácia, é o seguinte, olha, não adianta. Até as coisas boas que vocês fazem não provém de você, não. É dom de Deus, é o Espírito Santo. E quando você deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, tomar conta completamente da sua vida, o amor a Deus vai estar em primeiro lugar e fazer a sua vontade vai estar logo abaixo. E qual é a vontade de Deus? Vocês sabem? A Bíblia diz, aquele que me ama guarda meus mandamentos. Consequentemente, você vai ser uma pessoa melhor, porque vai ter o fruto do Espírito, bondade, amor, caridade, longanimidade. De Deus que é o nosso coração. Nosso coração. Totalmente entregue a Ele. Deus veio salvar não só os Isaques, mas também os Ismaéis. Então, Paulo queria abordar bem isso. Gente, não são os rituais que vão fazer... cerimoniais, não são as obras, fazer, vai te salvar. Existiu realmente um tempo, no passado, né, que as pessoas... Que os estrangeiros que entravam para o povo de Israel, eles tinham que ser circuncidados, tal. Existia realmente isso, que era uma forma de Deus proteger os seus filhos, né, o seu povo escolhido. Quem era o povo de Israel? Eles eram para ser um exemplo para as demais populações, para atraí-los a Deus. Até porque o povo de Israel não era o melhor povo. Não sabia lutar, não tinha guerreiro. Não eram melhores que os gregos, não eram melhores que o povo. Eles eram até os mais simples, Deus escolhe os mais simples mesmo. Então, assim, eles infelizmente quebraram essa aliança e resolveram rejeitar Jesus, entendeu? Então foi quando é aberto a todos. E aí Jesus vem e mostra que não necessita mais da circuncisão, não precisa mais do sacrifício de animais. Então Paulo estava querendo mostrar isso para o povo na época. Não tem necessidade de você estar exigindo que esse pessoal faça a circuncisão, não tem necessidade mais disso, isso acabou, entendeu? Acabou, agora a gente foca-se na lei, porque a lei é perfeita e é eterna. Ela sempre existiu e sempre existirá. Mesmo quando Jesus voltar, mesmo quando nós estivermos na eternidade, ela vai sempre existir. Isso a gente tem que guardar no nosso coração, porque ela é para o nosso bem. Ela é para nos proteger. A lei nos protege. Isso é verdade. E aí o que a gente vem finalizar aqui com a lição de hoje, aprendemos é o seguinte: Deus, Ele é o nosso resgatador dessa nova aliança. Ok? Descumprimos a promessa, o acordo firmado, e precisava realmente ter o derramamento do sangue. E Jesus veio, e morreu e pagou. E o que aconteceu? Reacendeu a nossa esperança. Ok? Reacendeu a nossa esperança. Então, olha, é pelos méritos de Cristo só, queridos.
pense sempre nisso, é pelo lugar de Cristo. Devolver dízimos, ofertas, guardar o sábado, não matar, não adulterar, não buscar, não falar o nome de Deus em vão. Nada disso, se você colocar na frente de Deus, vai te salvar. Mas se você colocar Deus na frente de tudo isso, isso como consequência, isso vai te ajudar a estar lá no céu. Entendeu? E é assim que a gente aprende e fecha a lição dessa semana. Deus, Cristo e também o Espírito, a Trindade, são os nossos resgatadores. Porque nós merecíamos a morte, mas Deus veio para nos dar de novo a vida. Amém? Que nos ajude a continuarmos estudando a sua palavra. Nessa semana que começa hoje já, vamos estudar sobre o tema Liberdade em Cristo. Então, vocês têm a oportunidade de estudar a lição dessa semana, que vocês vão aproveitar bastante, né? Vão crescer espiritualmente também. Amém? Vamos ficar em